Mãe, o nome deles? Meu pai, Manuel Quedas Neto, e minha mãe, Aparecida Brasil Quedas. Maravilha. A atividade deles em Guarulhos, o que era? Meu pai era caminhoneiro. E a minha mãe foi comerciante por um tempo, também era costureira, fazia roupas para as amigas, para os vizinhos, e cuidava da loja dela de roupa, era comerciante. E os irmãos, quantos são? Bom, somos eu, o meu irmão é o mais velho, né, 2 anos e meio mais velho do que eu, na época era só eu e ele. Depois de quando eu tinha 7 anos, nasceu minha irmã Bárbara. Temporão. Aí veio a minha irmã Bárbara e eu já tinha 16 anos quando a Priscila, minha irmã mais nova, nasceu. Ah, então são 4. Nós somos em 4. 3 meninas e um rapaz. Muito bom. O meu irmão, assim, na época, como só... É o que eu falo, meu pai e minha mãe teve as experiências dele comigo e com meu irmão. Então, eu e meu irmão só que levando fumo. Quando as meninas vieram, já estava tudo esquematizado, né? Mas a gente que... Então, se eu saísse de casa, meu pai falava pro meu irmão, você tem que olhar, se alguma coisa acontecer, você que vai apanhar. Geralmente um tomava conta do outro. Aí pai... se aprontava alguma coisa, meu irmão já vinha pra cima. O pai vai me matar, tal. Às vezes a gente combinava de sair, ele ia para um lado e eu ia pro outro. E combinava de se encontrar no lugar pra gente poder chegar em casa. Meu pai não brigar. E como é que era a região lá onde você morava? Você lembra do tempo antigo para hoje? Houve muita mudança? Lembro. Em termos de o progresso. O progresso veio muito rápido lá, não veio? Ali a tranquilidade em si, ela sempre, eu falo... Você foi tranquila? Não. Teve épocas que eu chegava nome, da escola, né? Nossa, eu veio em 1986, mais ou menos, quando eu chegava da escola, eu estudava no Progresso, aqui no centro, ali na São Vicente de Paula. Sim. E a gente chegava, como na casa do meu avô só tinha garagem para um carro, a gente deixava o carro no posto. Então, às vezes, a gente chegava meio se rastejando assim, embaixo de tiro. Nossa! Porque teve uma rivalidade ali entre a comunidade ali, São Rafael, e chegava uma certa hora assim da noite que Isso em que era época, mais ou menos? 1986, por aí, 85, 86. Sim. Às vezes, pelo menos umas 2 vezes por semana era um presuntinho ali, ou na porta, no portão da casa do meu avô, ou da minha tia, ou no final da rua, sempre tinha um... ali, então era um pouquinho perigoso por causa disso, não que a gente sofria assaltos, essas coisas não, mas quando tinha essas rivalidades, né, de comunidades aí, de bairro, sim, de futebol, bairro, aquelas brigas, né, porque o bairro lá é conhecido como onde iniciou praticamente Guarulhos o futebol, né? Eu tenho o Flamenguinho lá, né, o Flamengo. Isso. Lá era uma região onde... Meu tio foi jogador. Havia muitos jogadores de bola, né? Isso. E montaram lá o Esporte Clube Flamengo, né? O estádio. Sim, tem o estádio do lá. Flamengo lá. Inclusive, nós temos um amigo em comum lá que ele já esteve aqui com a gente, né? O Edson Davi, um dos fundadores. Edson Davi é amicíssimo né? do meu irmão, do meu pai, olha, meu irmão. Um beijão, Edson. Ele foi amigo muito, assim, do meu tio Osvaldo, eles jogavam juntos. Meu tio Osvaldo era goleiro. Infelizmente, meu tio Osvaldo faleceu muito cedo, mas eles dois eram assim. O Edson, um grande incentivador do futebol na cidade de Guarulhos, né? Sim. O Edson, ele ficou muito tempo... Você chegou aí ver o seu pai jogar lá no... O meu pai não jogava, meu pai era mais velho que o Edson, que o meu tio Osvaldo, né? Sei. Meu pai não era muito fã de bola, não. O negócio do meu pai era carro. Tá. Carro e moto. Então, meu pai envenenava os carros dele, chegava com aqueles caminhões enormes, e o pessoal ficava tudo em cima, né? Legal. Era um manezinho caminhoneiro. Seu pai era caminhoneiro, viajava bastante? Sim. Meu pai chegou a viajar, fazer as estradas da Bolívia ali, as estradas perigosas. Legal. Então eu trazia algumas coisinhas para você. Trazia. Eu tenho até hoje uma coxa de pele de vicunha, que ele falava tanto daquela coxa que eu vou dispensar, porque eu sou contra essas atrocidades animais. Então... Mas agora é guardar. Já tá, aquela lá já está lá, não tem jeito. Mas não sei, eu olho para aquela coxa e fico triste. Eu trazia mas casacos de pele, trazia casacos de couro, trazia essas coisas assim de lá. Argentina, Bolívia.
Meu pai era bem aventureiro, o negócio dele, ele ficava assim, 3 meses fora de casa. Então quando eu vi o barulho do caminhão do meu pai, era uma festa. E como é que foi crescer lá pelo bairro? Como é que eram as suas atividades, seu lazer? Brincadeira de rua, né? É. Quando a gente era criança, era brincadeira de rua, porque na verdade, eu morava numa travessa ali da Jacob, eu morava na Rua Mirabelli. Então ali a gente ficava, depois, dava assim mais ou menos umas 6 horas da tarde, que a gente entrava, tomava banho e depois saia pra rua de novo para ficar brincando de pega-pega e essas coisas. Aí os pais ficavam sentados na calçada conversando e a gente ficava brincando. 10 horas da noite, já Aí dentro. todo mundo pra dentro, né? Porque o pessoal acordava muito cedo, né? E você chegou a estudar aqui na área central. Aí você se locomovia de lá e voltava de que forma? Como é que era a sua mobilidade na época? Na época, sim, quando eu era menor, às vezes vinha de ônibus pra cá, ou meu pai me trazia, vinha me buscar, porque assim, meu pai era muito protetor, ele não gostava muito que eu andava por aí sozinha, não, era meu irmão, era ele. Ou então de carro, meu irmão. Naquela época era uma preocupação, acho que de todos os E às pais, vezes, né, isso não é recomendável, não tinha habilitação, às vezes eu pegava assim o carro do meu pai. Ah, que beleza, já começou a dirigir cedo sem carta, então. Com 13 anos eu já estava dirigindo, meu pai. Eu acho que isso eu aprendi a dirigir no idade. Isso era uma coisa praticamente normal, os pais tinham essa mania, mas hoje já... Mas o meu pai era muito rígido, ele não gostava, não deixava a gente dirigir sem habilitação não, é que a gente pegava escondido mesmo. Mas naquela época o trânsito também era... E assim, né, depois de adulto e tal, né, eles pegaram meu carro sem meu consentimento, eu mando prender. Uma vez eu peguei sem pedir e quando eu parei pegar e prender, ele falou assim, esse carro tá com queixa de roubo. E lógico que meu pai teve que ir lá. Aí a hora que chegou eu falei, puxa, pai. Então ele cumpriu a promessa. Ele cumpria, meu pai era muito bravo. Os pais eram muito rígidos na época. E nem o que era bom também, né? Era. Que era muito bom. Hoje, e pra gente era um desafio desafiar eles, né? Exatamente. A gente tinha medo, né? Respeito, né? Depois pegava um castigo aí de 1 mês. Também errava uma vez só, depois não errava mais, né? E o castigo era, perdi alguma festa. Pai, posso ir em tal festa? Não, está de castigo. E falar em festa, qual era a festa que você mais gostava e que você ia e que você realmente se divertiu bastante? Bom, aqui é que eu, a partir dos meus 18 anos, eu comecei assim um vai e vem de lugares, né? Mas aqui em Guarulhos era a Onuei, né, que todo mundo conhece. Então eu vira e mexe, quando eu vinha para Guarulhos eu ia na Onuei, em alguns outros bares por aqui, tinha o Fredão na Timóteo, que a gente fazia um esquenta lá, depois a saideira. A padaria Versalhes também, até hoje. E o Nelsinho aparecia lá fazendo a cobertura, não? Ou nessa época? Nunca vi o Nelsinho. Não? Nunca vi. Nunca vi o Época, Nelsinho. então ele ainda não fazia cobertura. E às vezes a gente, como curtia as baladas de São Paulo, né? Então na volta a gente parava na Versalhes para comer ou para beber mais um pouco. Hoje, uma coisa interessante. Hoje eu continuo parando na Versalhes quando eu venho de algum lugar. Não diga. E após a meia-noite a Versalhes não vende bebida alcoólica. Ah, que interessante. Bem interessante, né? Interessante. Porque antigamente a gente tinha até o uísque lá. A gente pagava e deixava lá a garrafa para tomar. Uma garrafinha para vocês. E agora eles não vendem mesmo bebida alcoólica durante a madrugada. Não. Muito interessante. Pelo menos todas as vezes que eu fui lá depois da meia-noite eles não vendem. Eu acho uma medida bem educativa, né? Sim. Porque... Teve umas normas nas padarias, né? Em relação à bebida. Eu não conheço, para mim é novidade que você está falando. Teve sim, eles tiveram tipo de umas regras Eu aí. lembro que nas estradas, sim, por causa do dirigir bêbado e tal, sim, realmente os restaurantes... Mas as padarias, pelo fato de confundirem padaria com bar, tem algumas algumas padarias que realmente não vendem o destilado, na verdade, né? Exatamente. Bebida destilada. E também E cerveja também muito pouco. Pouco, bem controlado. A Maria Cereja faz isso também. Agora que voltou a ter chopps, não tinha chopps. Mas é uma norma, mas é aquele negócio. Não vende destilada. Eu acho engraçado. Bebida destilada. Não, eu acho engraçado assim. A maioria das padarias não vende hoje. Exatamente. Por quê? Dava a impressão daquele negócio de...